Gabriel era um jovem de olhar afiado, sempre atento ao movimento dos mercadores que atravessavam os portões de pedra do reino. A cada carroça carregada de especiarias, metais preciosos e sedas, seus olhos brilhavam com o desejo de alcançar a mesma fortuna. Ele cresceu em uma vila simples, cercado por florestas e montanhas, mas nunca se conformou com a vida modesta que o destino parecia reservar-lhe. Desde cedo, Gabriel sonhava em ser mais do que apenas um camponês. Queria ser poderoso, conhecido por suas conquistas. Em sua juventude, ele adorava a música e passava horas tocando sua flauta, criando melodias que ecoavam pela floresta. Mas com o passar do tempo, ele abandonou esse sonho em busca de algo maior, riqueza e poder. Suas mãos, antes habilidosas com a flauta, agora carregavam o peso das ambições de um homem que almejava dominar o comércio local e fazer seu nome conhecido entre os nobres. As conversas no mercado e nas tavernas ecoavam sobre um artefato místico, o Espelho dos Sonhos Perdidos. Um objeto que, segundo as lendas, concederia a qualquer um que o possuísse a realização de seus desejos mais profundos. Gabriel, tomado pela curiosidade e ambição, viu nisso sua oportunidade de finalmente alcançar o que sempre quis. Se esse espelho realmente existe, então não há limites para o que eu posso conquistar, pensava ele. Determinado, começou a buscar informações sobre a localização do espelho, consultando viajantes e mercadores que traziam histórias de reinos distantes. Foi então que, em uma noite de lua cheia, um velho sábio se aproximou de Gabriel na taverna, oferecendo mais do que conselhos. Ele prometeu levar o jovem até o espelho, mas o alertou sobre o preço que poderia pagar ao confrontar seus próprios sonhos. A manhã seguinte chegou envolta em neblina, e Gabriel, acompanhado pelo velho sábio, partiu em direção às montanhas distantes. O caminho era íngreme e traiçoeiro, passando por florestas densas e riachos gelados. Enquanto avançavam, o silêncio reinava entre os dois, com exceção dos murmúrios ocasionais do sábio, que sussurrava antigas canções em uma língua desconhecida. Você sabe que o espelho revela mais do que simples desejos, não é? Disse o sábio após uma longa pausa. Gabriel, impaciente, apenas assentiu, mantendo os olhos fixos no caminho à frente. Estava decidido a não se distrair com as advertências. O espelho mostra os sonhos que você abandonou ao longo da vida, e muitos não estão preparados para encarar isso. Gabriel sabia que o sábio falava de coisas que ele preferia não lembrar. A ideia de abandonar seus antigos sonhos por algo maior sempre o confortou, mas agora, com cada passo, a sensação de inquietação crescia. No entanto, ele sacudiu essas preocupações para longe. A visão do espelho mágico à sua frente o mantinha firme em seu propósito. Ao anoitecer, eles alcançaram o início de uma trilha estreita que serpenteava por entre as rochas. Estamos próximos, disse o sábio. Apenas mais algumas horas de caminhada. Com o corpo cansado, mas a mente ainda impulsionada pela expectativa, Gabriel continuou a subir. Enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu, uma construção de pedra antiga se revelou no topo de um penhasco. Ali, escondido entre as sombras da noite da história, estava o templo onde o espelho dos sonhos perdidos aguardava. O templo de pedra era frio e silencioso, como se o tempo tivesse parado ali. Gabriel e o velho sábio atravessaram um grande arco esculpido na rocha, cujas paredes estavam cobertas por inscrições antigas que Gabriel não conseguia entender. No centro da sala principal, envolto por uma névoa leve, o espelho dos sonhos perdidos repousava sobre um pedestal de mármore, imponente e misterioso. O espelho, de moldura dourada e detalhadamente esculpida com símbolos místicos, refletia uma luz suave, embora não houvesse tochas ou janelas por perto. Gabriel se aproximou lentamente, o coração acelerado. Ele estendeu a mão hesitante, mas antes de tocá-lo, olhou para o sábio, que permanecia à distância, observando-o em silêncio. Ao finalmente encarar o espelho, Gabriel esperava ver imagens de riquezas, castelos e reconhecimento. No entanto, o que apareceu diante de seus olhos o deixou confuso e, de certa forma, aflito. Ele não viu glórias ou conquistas. O reflexo mostrou uma versão mais jovem de si mesmo, tocando uma flauta de madeira em meio aos campos verdejantes da sua vila. A música era leve e simples, algo que ele não ouvia há anos. Seguindo-se a essa visão, o espelho revelou cenas de um amor perdido, uma jovem mulher que ele conhecera em sua juventude e que ele havia deixado para trás em sua busca por poder. Em seguida, viu-se numa casa modesta, vivendo uma vida tranquila, cercado por natureza,
sem o luxo ou prestígio que ele tanto ambicionara. Isso não faz sentido, murmurou Gabriel, tentando afastar as imagens com a mão. Esses não são os meus desejos. Eu quero mais, muito mais. Mas o espelho não se alterou. Em vez disso, as cenas pareciam se intensificar, mostrando-lhe os sonhos que ele abandonara em troca de suas ambições. Gabriel sentiu-se dividido, como se estivesse confrontando uma parte de si que ele havia esquecido por completo. Os dias que se seguiram foram de inquietação. Gabriel permaneceu no templo, incapaz de afastar as imagens que o espelho lhe mostrava. Todas as noites, ele sonhava com sua juventude, com a música que havia abandonado e com a simplicidade de uma vida que parecia agora distante e inalcançável. Durante o dia, sentava-se diante do espelho, na esperança de que a visão mudasse e finalmente lhe revelasse o sucesso e a grandeza que ele tanto desejava. Mas o espelho apenas repetia as mesmas cenas dos sonhos perdidos. O velho sábio, que ficava sempre à distância, observava em silêncio. Às vezes, Gabriel tentava iniciar uma conversa com ele, mas o sábio apenas o olhava com uma expressão enigmática, como se soubesse que as respostas que Gabriel buscava não estavam em suas palavras, mas dentro de si. Por que o espelho não me mostra o que eu realmente quero? Gabriel perguntou em um momento de frustração, sua voz ecoando pelas paredes frias do templo. Eu abandonei esses sonhos por uma razão. Eles não significam mais nada para mim. O sábio aproximou-se lentamente e com uma voz calma respondeu: o espelho não mostra o que você quer. Ele mostra o que você precisa. Aqueles sonhos que você desprezou ainda fazem parte de você, Gabriel. Você os enterrou tão profundamente que esqueceu o que realmente importa. Essas palavras atingiram Gabriel como um golpe. Ele tentou argumentar, mas as memórias que o espelho lhe apresentava eram inegáveis. As noites em que ele tocava sua flauta, com a alma leve, a promessa de um amor que ele nunca explorou, e o anseio por uma vida em paz, longe das batalhas por poder. A luta dentro de Gabriel aumentava. Cada imagem refletida no espelho parecia trazer consigo o peso das escolhas que ele fizera, até o ponto em que ele começou a questionar tudo que sempre acreditou ser importante. Naquela noite, Gabriel sentiu que estava à beira de um abismo. As visões do espelho tornaram-se tão vívidas que ele mal conseguia distinguir realidade de memória. Ele já não sabia o que desejava mais. As imagens da riqueza e poder que antes dominavam seus pensamentos pareciam distantes, quase vazias, diante das cenas do passado que o espelho insistia em lhe mostrar. Enquanto observava mais uma vez o reflexo, Gabriel viu-se novamente jovem, tocando sua flauta sob a luz dourada do pôr do sol. O som da melodia encheu a sala, embora seus lábios nunca tivessem se movido. A música o tocou de uma maneira que ele não sentia havia anos, despertando um sentimento de saudade. Ele percebeu então que o espelho não era apenas um objeto mágico, ele era um espelho da alma, refletindo aquilo que ele havia deixado para trás em sua busca incessante por poder. De repente, a voz do sábio ecoou pela sala. O espelho lhe oferece uma escolha, Gabriel. Ele pode lhe dar o que você sempre quis: riqueza, poder, reconhecimento. Ou você pode destruir o espelho e liberar os sonhos que abandonou. Mas escolha com cuidado, pois uma vez feito, o caminho não pode ser revertido. O coração de Gabriel pesou. Tudo o que ele havia desejado estava ao seu alcance. O espelho poderia dar-lhe o sucesso que ele tanto ambicionava, e por um momento ele considerou fazer o desejo. Mas, enquanto olhava mais uma vez para o reflexo da vida simples e feliz que ele um dia sonhara, algo dentro dele mudou. Ele percebeu que, apesar de todos os seus esforços para alcançar grandeza, ele havia se afastado daquilo que realmente o fazia feliz. Com a mão tremendo, Gabriel olhou para o espelho uma última vez. Eu não quero riqueza, sussurrou para si mesmo. Quero encontrar o que perdi. Em um movimento rápido, ele ergueu uma pedra que estava no chão e a arremessou contra o espelho. O vidro se estilhaçou em 1000 pedaços, e com ele, as imagens desapareceram. A sala ficou em silêncio, exceto pelo eco distante do som da flauta, que parecia se desvanecer junto com os cacos de vidro. Gabriel sentiu uma paz invadir seu coração, algo que não sentia há muito tempo. Ele havia feito sua escolha. E embora soubesse que o caminho à frente não seria fácil, ele sabia que pela primeira vez estava seguindo o verdadeiro chamado de sua alma. Os primeiros raios do sol despontavam sobre as montanhas quando Gabriel começou sua descida do templo. O ar estava fresco e a sensação de renovação preenchia seu peito.
Cada passo que ele dava parecia mais leve, como se um fardo invisível tivesse sido deixado para trás com o espelho destruído. Ele não olhou para trás. Havia tomado sua decisão e, com ela, aceitou que a vida que imaginara não seria construída com glórias e riquezas. Ao chegar novamente à planície, o velho sábio permaneceu em silêncio, apenas observando-o com um olhar de aprovação. Sem uma palavra, o sábio se afastou, desaparecendo entre as árvores, deixando Gabriel sozinho em sua nova jornada. O caminho de volta ao vilarejo foi longo, mas diferente da ida. Gabriel, agora com o coração em paz, percebeu a beleza simples da natureza ao seu redor. O canto dos pássaros, o som do vento entre as árvores, eram coisas que antes lhe passavam despercebidas em sua busca por grandeza. Quando finalmente avistou o vilarejo, uma sensação de familiaridade e aconchego o tomou. Havia algo confortante na simplicidade daquele lugar que por muito tempo ele havia desprezado. As construções de pedra e madeira, o cheiro de pão fresco assando nas fornalhas, tudo parecia convidá-lo de volta a um tempo em que ele se permitia ser feliz com pequenas coisas. Sem riquezas ou poder, mas com uma nova perspectiva, Gabriel estava pronto para recomeçar. Meses depois, Gabriel sentava-se à beira de um pequeno riacho que corria perto do vilarejo. O sol do fim da tarde refletia nas águas calmas, e ao seu lado repousava uma flauta de madeira que ele havia entalhado com suas próprias mãos, como fizera em sua juventude. Os habitantes da vila, que outrora o viam como um homem distante e ambicioso, agora o conheciam como alguém diferente, alguém que redescobriu o valor das coisas simples. Naquela tarde, enquanto as crianças brincavam perto do riacho e os adultos realizavam suas tarefas cotidianas, Gabriel ergueu a flauta aos lábios e começou a tocar. A melodia, leve e alegre, preencheu o ar, atraindo a atenção dos que estavam por perto. Eles se aproximaram, curiosos e encantados pela música, que parecia carregada de emoção e sinceridade. O som ressoava pela paisagem, e por um breve momento o tempo parecia parar.